Olá, boa noite. Eu sou Sérgio Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. Começa agora mais um Grandes Temas aqui na sua TV Universitária. O tema do programa de hoje é saneamento básico. Todas as prefeituras do Brasil têm prazo até o dia 31 de dezembro deste ano para elaborarem seus planos de saneamento. A partir de 2018, a existência do projeto concluído e aprovado pelo Legislativo vai ser condição de acesso dos municípios aos recursos orçamentários da União destinados ao setor. A elaboração do plano é uma obrigatoriedade imposta aos municípios pela Lei do Saneamento Básico, que engloba os 4 eixos do saneamento: drenagem de água pluvial, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos. Para o debate de hoje, contamos com a presença de Aldo Dantas Silva, professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Cícero Onofre Neto, professor do Departamento de Engenharia Civil da UFRN, Josivan Cardoso Moreno, vice-presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e Erivaldo Mesquita de Oliveira, engenheiro de saúde pública da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Professor Aldo, qual é o engajamento atual da UFRN, a sua preocupação como instituição pública de ensino superior na questão do saneamento no Estado? Bom, Sérgio, como você já chamou a atenção, existe, por força legal, os municípios terão que, até o final desse ano, ter os seus planos municipais de saneamento básico. Em função disso, a universidade, junto com a FUNASA, assinaram um TED, que é um termo de descentralização de recursos, para que a universidade, a UFRN, desse capacitação e apoio técnico a 86 municípios do Rio Grande do Norte. Então, hoje nós temos na universidade um projeto com envergadura desse porte que está levando para os municípios a capacitação e esse apoio técnico, no sentido de que até o final do ano esses municípios consigam desenvolver os seus planos. Então, a função principal desse projeto é exatamente suprir essa demanda que os municípios têm. Os municípios têm uma carência muito grande com relação a, principalmente, a questão técnica para a elaboração do saneamento. Perfeito. E uma outra questão que é muito importante, que eu acho que a gente ainda vai discutir aqui, é a questão do planejamento. O pessoal tem uma dificuldade, nós infelizmente perdemos uma tradição que o Brasil tinha, que a gestão pública tinha em fazer planejamento, e aí nós temos uma falta de planejamento em todos os setores, que vai do planejamento mais geral do urbano, o planejamento econômico, e passando também pelo planejamento com relação às questões do saneamento básico. Perfeito. Começou quando o projeto? Esse projeto ele começou a ser desenvolvido no início do ano passado. Nós já fizemos aí um conjunto de atividades, de reuniões, já nos reunimos com todos esses municípios. Nós dividimos o estado em 10 grandes grupos, então cada grupo desses tem um coordenador, e a partir dessa dinâmica nós estamos fazendo as oficinas. Amanhã mesmo nós teremos uma oficina para a realização de mais uma atividade relacionada ao diagnóstico, que é uma parte fundamental para que a gente possa ter depois um bom prognóstico. Perfeito, professor. Professor Cícero, qual é a situação então do saneamento básico no Estado atualmente? Não é boa, mas isso também não é um privilégio do Rio Grande do Norte. A situação do saneamento no Brasil é bem precária. Nós temos uma lei, que é um marco regulamento, que regulamenta o setor de saneamento. Parece muito 10 anos, mas na verdade é muito pouco tempo ainda. É muito importante a lei, mas as coisas ainda têm aquela inércia para chegar. E de forma que o plano nacional
saiu só em 2015, praticamente, né, embora tenha sido concluído em 2013, mas há um plano nacional de saneamento e que mostra no seu diagnóstico que a situação ainda é bastante precária, né? Mas o importante é a gente discutir por que não é tão precária, porque a gente sabe da importância do saneamento para o desenvolvimento econômico e social, não só porque é fundamental para a saúde pública, não há saúde pública sem saneamento básico, e também porque o saneamento como instrumento de controle ambiental propicia também os outros meios para o desenvolvimento econômico e social. Não bastasse a saúde pública, dar condições ambientais para o desenvolvimento econômico e social. E aí vem a pergunta, se é tão importante, por que é tão precário? E um dos motivos por que o saneamento é tão precário, como o Aldo acabou de falar, é a falta de planejamento. Eu costumo dizer, meio que brincando, mas muito sério, que se o seu filho ou o seu sobrinho lhe pedir R$20, você pede um plano a ele. Por que é que você quer gastar esse dinheiro? Como, menino? Em quê? Não é? Mas as pessoas querem fazer grande investimento no desenvolvimento econômico e social de um estado ou de um município, como é o caso. Os planos são os municípios quem tem que fazer os planos, e não quer ter um plano, né, para o saneamento. Então, a falta de planejamento talvez seja o mais importante. Por quê? O saneamento, essas 4 vertentes do saneamento que se falou, abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza pública, drenagem, manejo de águas pluviais, elas são interdependentes. Não se pode resolver um desses setores isoladamente. Se eu disser que vou garantir uma boa qualidade no sistema de abastecimento de água sem cuidar da questão do esgoto, da drenagem, do resíduos sólidos, eu não vou conseguir. Quer dizer, eles são interdependentes, fortemente interdependentes. Só uma maneira de você fazer uma gestão integrada desses 4 setores, no planejamento e na regulação. Daí que a gente dizer que o que mais falta do saneamento no Brasil é planejamento e regulação. Porque nós temos tecnologia, não há empecilho tecnológico, não há empecilho econômico, não há empecilho... Há recursos. Há recursos, não há empecilho financeiro, socialmente desejável, né? Saúde pública em todos os aspectos. Então não há empecilho de fato. O que mais falta, quando a gente vai ver, é essa necessidade da gestão integrada, que só se pode obter essa gestão integrada se o município, né, assumir, né, o saneamento como sua atribuição legítima, e para isso ele precisa ter um mínimo de planejamento, né, e de regulação. Perfeito. Josivan, você é vice-presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Qual o seu papel, o papel dessa associação nessa luta pela questão do saneamento básico no Estado? Boa noite. Importante colocar que a Associação Brasileira ela está em todo o país. Né? Nós dizemos muito, né? Cícero também faz parte da associação, um diretor que trabalha há muitos anos nessa militância. A associação ela tem em todos os estados brasileiros suas seções estaduais, né? Então, na verdade, nós somos dessa diretoria estadual aqui no Rio Grande do Norte. E o papel, a missão da ABS, né, além de tudo, deve ser reconhecida como a entidade maior no país sobre saneamento, é levar essa socialização sobre os sistemas de saneamento, capacitando a sociedade, os interessados, os atores envolvidos no processo, buscando essa integração do saneamento com a sociedade. Então, nós costumamos dizer na ABS que muito mais importante do que formar o técnico puro sangue de saber dimensionar sistemas de saneamento é nós formarmos cidadãos e cidadãs capazes de ter pertencimento ao sistema. Daquele cidadão, daquela população conseguir adentrar o sistema de saneamento, né, dentro de suas 4 vertentes, como bem pautou o professor Cícero, e aí fazer com que os seus atos ele consiga contribuir para que o sistema de saneamento ele seja operado dentro dos principais aspectos do saneamento, que é realmente o direito e o dever
né, do ente público, envolvido com o ator social, que é a sociedade que recebe aquele serviço, e por ele é dimensionado a sustentabilidade econômica, política, né, e social, trazendo aí os ganhos principais na saúde pública e principalmente no desenvolvimento econômico de qualquer sociedade. Não adianta pensar desenvolver a sociedade sem ter um planejamento estratégico voltado para as questões ambientais, especificamente hoje o nosso tema tratado pela questão de saneamento básico. Não tem como desenvolver uma sociedade com patamares de abertura para todos os tipos de atividades econômicas a serem desenvolvidas se você não tiver um incremento social buscado a inter-relação. Eu dou um exemplo claro. Hoje nós temos no Estado, ou até mesmo no país, não é só no Estado, dificuldades do controle de lançamento de efluentes em determinados corpos hídricos, que é uma das alternativas de tratamento de esgoto. Então você não tem como direcionar a legalização de uma outorga de direito de lançamento de efluente tratado em rios, como por exemplo os rios efêmeros, que são a grande maioria dos nossos rios do Nordeste, ou intermitentes. Então, existe ainda muito a trabalhar, existe muito a percorrer e muito a interrelacionar o saneamento com as outras políticas setoriais públicas, sejam elas políticas de recursos hídricos, sejam elas políticas de assistência, porque atende às necessidades básicas da sociedade, né? Sejam elas políticas ambientais diversas, mais específicas, como, por exemplo, zoneamento ecológico e econômico das cidades e dos estados. Então, acredito que temos um papel importantíssimo nesse discurso. Né? A mesa, eu digo muito que a mesa foi uma das coisas mais inteligentes que foi construída pelo homem, onde nós sentamos e fazemos o que está precisando do saneamento, que é o planejamento. Agora, ele precisa realmente sair do papel e precisa executá-lo, implementá-lo, para que a sociedade tenha realmente o seu ganho principal, que é a melhor qualidade de vida. Perfeito. Erivaldo, representando justamente a FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, em que ponto está o trabalho da FUNASA sobre a questão do saneamento básico no Estado? Boa noite, senhoras e senhores. Realmente, nós temos uma companhia aqui no Estado que se chama a CAERN. É a Companhia Estadual de Saneamento, que trata dos problemas de água, de saneamento da cidade do Natal, da nossa capital. Por outro lado, nós temos a FUNASA, que lida com a situação das cidades interioranas do estado do Rio Grande do Norte. Nós lidamos com cidades com menos de 50 mil habitantes e eu estou um pouco assustado com o que estou vendo este ano. Como vinha a seca se arrastando durante esses últimos 5 anos, se agravou o problema, veio a chuva, mas eu sinceramente não estou convencido dessa chuva que está caindo no estado. Eu fiz uma viagem semana passada e viajei de Açu até Patu, verifiquei que os reservatórios estão completamente cheios nessa linha de cidades, passando por Campo Grande. E observei que na cidade de Patu, que foi o final da minha linha de viagem, o açude da cidade, o açude do Paulista, estava completamente seco. Então imagine você sair de Açu para Patu, todos os reservatórios cheios, e chegar em Patu, constatar que o açude do Paulista, o açude da cidade de Patu, está totalmente seco. Então essa chuva que está caindo está um pouco ilusória, está um pouco enganosa para todo mundo. Nós dependemos de Deus, das chuvas que Ele nos manda, mas que estamos constatando que o Estado está sofrendo um período de seca novamente. A chuva é só uma situação casual, uma situação localizada numa faixa apenas do Estado. Então, nos preparemos que nós vamos enfrentar novamente os problemas da seca. E digo mais ao senhor, não quero assustar a população, mas eu estou prevendo, prevendo não, que eu não tenho nenhuma bola de cristal, eu estou vendo que o Estado do Rio Grande do Norte está caindo, como o Nordeste também, estamos caminhando para uma situação de desertificação. O fato é este. Não nos enganemos, mas nós estamos caminhando para uma situação de desertificação do nosso semiárido, do nosso Nordeste. Então, o nosso trabalho perante a FUNASA é para tentar atender às cidades, aos municípios que precisam do saneamento, que precisam de água,
Tirar água de onde? Vamos fazer o possível. É atender a condição de saneamento básico, de saneamento e de resíduo sólido, atendendo as prefeituras com a limpeza das cidades que elas atendem. Então, nosso trabalho aqui é esse, de atender nessa situação caótica, nessa situação de seca, atender o pessoal interiorando do estado do Rio Grande do Norte. Perfeito, Erivaldo. Aldo, o Erivaldo falou agora de uma situação ainda mais grave que a dos municípios, pequenos municípios do estado, na situação do interior. E o Instituto Trata Brasil, em 2009, ele fez um ranking entre as 100 maiores cidades do Brasil, no que tange ao problema do saneamento básico, e a capital do estado, Natal, ficou entre as 20 piores no ranking nacional. Quer dizer, então a gente imagina que interior afora, né, no estado, ainda é mais grave. Mas mesmo assim, a situação da cidade de Natal ainda é preocupante, né? Como é que o grupo que tem da UFRN, né, que está levantando essa questão do saneamento no estado, tem avaliado a política de saneamento básico no estado nos últimos anos? Eu depois faço a mesma questão aos colegas os outros participantes, porque há um problema fundamentalmente político aqui, não é, que a gente precisa considerar. Eu diria o seguinte, né? Eu retomaria algumas questões que eu comecei a falar e que o Cícero tocou também e que Edvan também tocou. É o seguinte, eu acho que se a gente não se preocupar e centrar a questão na questão do planejamento e da gestão, eu acho que a gente fica às vezes discutindo algumas coisas que não são muito verdadeiras, né? Ou são menos verdadeira do que se a gente discutisse isso antes. Então, por exemplo, você tem uma discussão que passa, por exemplo, nós fazemos planejamento de recursos hídricos sem fazer um planejamento adequado das bacias, isso é um problema, e do planejamento urbano, né? Então, você tem os planos diretores que parece que uma coisa é plano diretor, a outra coisa é o plano de saneamento, a outra coisa é o zoneamento. Então, nós fazemos essas coisas um tanto quanto separadas, né? Esse é um problema que eu acho que a gente tem que discutir antes de discutir qualquer outro. A outra é a participação da população, né? A gente, né, do ponto de vista legal, a questão da participação, e aí vem a questão também da regulação, ela é fundamental, né? Então eu insisto que é preciso a gente bater nesse ponto. Uma outra questão e que a gente tem que se preocupar é o seguinte, a seca ela existe, né? Mas em muitos casos é mais um problema de gestão do que um problema de falta d'água. É preciso que a gente, né, eu acho que depois Cícero pode falar um pouco melhor disso, né? Por exemplo, um dia desse eu estava lendo num jornal de circulação estadual que o Rio Grande do Norte, nos últimos anos, ou seja, nos últimos anos de seca, aumentou, né, a sua produção irrigada em 35%. Então, veja bem, alguma coisa de onde é que vem essa água, né? Então, se o privado consegue tirar água, não é? Por que os órgãos de abastecimento d'água não conseguem levar essa água? Então, nós temos que, vamos dizer assim, compatibilizar a questão da falta d'água com a questão da gestão, né? Eu não estou convencido de que o nosso problema efetivo, não é, de água no estado do Rio Grande do Norte seja apenas a falta de chuva. Professor Cícero? Eu quero pegar esse aponto que Aldo está dando do planejamento. Por que é tão importante os planos municipais de saneamento? Olha, nós temos que resgatar realmente essa cultura de planejar que a gente tem abandonado, porque isso significa o quê? Planejar ou não planejar? Significa você estar resolvendo problemas, né, preventivamente, né, e estar resolvendo, apagando fogo, né? Significa você estar resolvendo as coisas no varejo, né? Porque tal manancial a água de tal açude está ficando podre, o lixão está não sei onde, as coisas no varejo, enquanto que a coisa tem que ser resolvida no atacado, até porque a questão do lixo com a do açude estão interligadas, né? Então daí a importância, né? Porque há uma certa tendência de a gente precisa fazer, não tem que ficar só planejando. Fazer sem planejar é que dá sempre um desastre, né? Porque eu digo sempre, você até para lá varrer sua casa, você precisa planejar por onde é que vai começar, porque senão não dá certo, né?
Você pode construir um prédio, né? Das várias maneiras. Você pode contratar uma empresa, 2 ou 3 ou 4, elas podem ser excelentes ou não tanto, etc., desde que tenha alguém que tenha um projeto e que fiscalize essa construção. Se não tiver ninguém planejando, no caso, projetando, fiscalizando, regulando, não vai funcionar, não vai construir o prédio. E se tiver alguém que toma as rédeas, né, vai funcionar. Então, o que falta no município brasileiro? Ele entender que a questão da saúde pública é uma atribuição do município e o saneamento é o principal fator para a saúde pública. Isso é uma coisa inquestionável a nível internacional. Tem saneamento, tem saúde pública. Não tem, não tem. Uma pesquisa médica feita com 11 mil participantes dessa pesquisa por um periódico, uma revista técnica inglesa muito acreditada. Eles levantaram quais seria o que tem contribuído mais para a melhoria da saúde da humanidade, no avanço que antigamente as pessoas morriam com 30 anos, 20 anos. E a conclusão, isso é uma pesquisa médica, é que foi o saneamento que mudou essa realidade. Inclusive, o saneamento foi mais votado do que a descoberta dos antibióticos, antibiótico é o que representa de mais importante em termos de remédio. E foi mais votado do que a importância das vacinas, ou seja, uma pesquisa desse porte e que diz que não é vacina nem é remédio quem dá saúde, né? Remédio atende a quem está doente, quem dá saúde. O ambiente precisa ser saudável. Se o ambiente é saudável, as pessoas que ali habitam são saudáveis, se não, não são. E o instrumento que garante a salubridade ambiental é exatamente essas ações de saneamento básico. Josivan, alguma pontuação sobre essa questão ainda? Bom, é bom realmente discutir e relacionar, né, esses aspectos como nós tínhamos dito anteriormente. É impossível você lidar com determinados tipos de sistemas fragilizados, sejam eles pela falta de planejamento não tida, seja ele pelas questões físicas que não deixam o sistema operar. Então, quando a FUNASA põe essa dificuldade e todos também discutem em cima dessa fragilidade do abastecimento de água, um recorte feito aqui dentro do sistema de saneamento, vale a pena lembrar da trajetória do Estado enquanto planejamento de recursos hídricos, né? Nós buscamos ter um arcabouço ligado às áreas que fazem gestão e gerenciamento de recursos hídricos. Em 2004, 2005, nós estávamos quase mais avançados do que o Ceará. E nós tivemos aí um pouco de fragilidades dentro do sistema de planejamento e hoje retomamos do ponto de vista técnico, buscando atender às necessidades mínimas, porque realmente tem um decaimento muito forte nas reservas hídricas, que não são generalizadas como o Estado todo. Você tem potencialidades em áreas do Estado, principalmente quando você trabalha de área subterrânea, que a água tem potencial de qualidade em quantidade, mas você não tem infraestrutura hídrica que capte e dê o acesso. Enquanto você tem infraestruturas hídricas que foram planejadas, que hoje não tem água para que ela opere. Então, essa relação entre gestão, que é diferente de implantação de infraestrutura hídrica, porque a infraestrutura é obra, é aquilo que vai transportar, é aquilo que vai levar, que vai captar, mas ela tem que ser pautada em uma gestão. E que espírito não me engane, se eu for levantar as histórias passadas, nós tivemos um momento em governos, alguns governos, que se construía, mas não se construía com o pensamento em fazer gestão daquela obra construída. Então, dá exemplo de, dentro do próprio saneamento, associações de gestão de açudes, né? Comitês de bacias hidrográficas que hoje entram buscando a relação de patamar de socialização, de comitês consultivos, deliberativos, onde existe aí uma representatividade capilarizada da sociedade, entre entes públicos, entre entes privados. Então, isso precisa crescer como nós crescemos na área de saúde.
Nós conseguimos dizer hoje que a área da saúde ela tem um outro patamar de discussão com a sociedade. Isso é notório, é comprovado e é estatisticamente mostrado à sociedade. Então, as áreas de saneamento precisam, professor, vou usar as palavras do professor Cícero Onofre, de uma questão novíssima, que é a regulação de saneamento. Se a lei de 2007 ela é 10 anos, mas ainda é nova, o sistema de regulação ele ainda está sendo gerado. Ele ainda está concebido e ainda não foi parido. Então é preciso se instrumentalizar os estados e os municípios, principalmente os municípios, que aí eu digo uma questão muito clara, para finalizar essa discussão sobre a questão do pertencimento, para mim está fadado ao fracasso um plano de saneamento construído por entidades consultoras que se pertencem a ela e não ao município. Para mim está fadado o fracasso quando o município entrega nas mãos de consultorias a elaboração dos seus planos sem que ela esteja se portando à frente da sociedade. Porque a consultoria está para, como diz o nome, dar a consultoria. Mas o pertencimento do plano, a maneira de se portar tem que ser do município. Porque toda a responsabilidade, todo o planejamento se faz atrelado às suas execuções administrativas e do planejamento, seja ele do PPA, seja ele do plano plurianual, de tudo aquilo que vai acontecer. Então, é importantíssimo você não ter esse apoio, mas tem que ter muito cuidado para que o pertencimento seja do município, que ele consiga entender que aquilo ali é parte constitucional de seu plano de desenvolvimento da sua sociedade. Ok, bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos para continuarmos a discutir aqui no programa Grandes Temas a questão do saneamento básico no Estado. Voltamos já.